Na semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas lá na outra rede e pedi para que vocês fizessem qualquer tipo de pergunta que eu ia responder aqui, um vídeo mais longo comentando essas perguntas. Bom, separei algumas, foram inúmeras perguntas. Vamos lá, vamos tentar responder uma por uma. Dessas que eu separei. Léo.tenente perguntou: alguma chance do Bortoleto ir para alguma equipe das grandes no ano que vem? A gente está em 2025, pensando em 2026. Léo, na Fórmula 1 nunca dá para falar nunca, mas muito provável que não. Essa chance é próximo de zero. Gabriel está feliz onde ele está na Sauber porque ele sabe que tem um planejamento com a Audi a partir do ano que vem. Vamos lembrar que assim, a Audi ela já faz parte, ela já assumiu, a equipe já é a Audi, leva o nome de Sauber, lógico que todo o foco está a partir do ano que vem, mas o corpo técnico da equipe é esse, vai ter algumas outras pessoas que vão chegar, o Gabriel abriu isso para mim no dia que eu fiz a entrevista, está publicado aqui no canal, então assim, muito provável que ele vai seguir na Audi o ano que vem, ele tem contrato até o final do ano que vem com a Audi. Fórmula 1 é Fórmula 1. De repente o mercado muda de uma hora para outra, acontece alguma coisa inesperada, a gente nunca sabe. De Piastri, que saiu, né, da McLaren, desculpa, saiu da Alpine e foi parar na McLaren, então muito provável que não, mas na Fórmula 1 tudo pode acontecer. O Gabriel deve fazer a Audi ano que vem, acho que renova por mais alguns anos, e enfim, o futuro ninguém sabe, vai depender muito como é que a Audi vai começar esse projeto. Vamos para a próxima. Aqui, Gui Mores acha que o carro da McLaren é melhor em pista pista mais carregada e equilibrada do que low downforce. Então, se eu entendi bem, você quer a minha opinião se o carro da McLaren é melhor em pista com mais downforce ou um equilíbrio do que baixo downforce? Sim. E não é nem que o carro da McLaren seja melhor, é que eu acho que o que ele tem de melhor é aproveitar esse equilíbrio de downforce perante as outras equipes. As outras equipes não conseguem gerar o mesmo tanto de downforce. Então, assim, é o compromisso entre gerar downforce e ter pouco drag, ter pouco arrasto aerodinâmico. Então, quando você consegue gerar muita pressão aerodinâmica, normalmente você ganha arrasto aerodinâmico, que é o que faz perder velocidade nas retas. A McLaren é o carro que consegue ter isso em melhor equilíbrio. Então, toda vez que for uma pista com mais downforce, ela tende a ir melhor. Isso também reflete muito, não só isso, mas outras coisas que influenciam também o desempenho da McLaren, a temperatura do asfalto. Então, quando a temperatura do asfalto está muito quente, acima dos 30 graus, 35, 40 graus no asfalto, aí a McLaren tende a ir melhor. Por quê? O fato dela ser um carro muito equilibrado, ela consegue ter mais downforce. Com isso, você vai escorregar menos as curvas, você vai esfregar menos os pneus e ela ainda tem alguma coisa que ela consegue manter, além de esfregar menos os pneus, ela ainda faz mais com relação ao resfriamento desses pneus. Então ela é o time que consegue manter a temperatura mais baixa, mais equilibrada dos pneus e aí numa corrida, num stint longo, ela consegue fazer a diferença. Então tem várias variáveis. Mas sim, toda pista que tiver mais downforce, a McLaren é o carro mais equilibrado. Isso não significa que a Red Bull não consiga achar um setup, como por exemplo, Suzuka é uma pista que precisa de ter bastante downforce. Tem a primeira sequência ali de curvas que precisa de ser um carro muito equilibrado e tudo. Só que o Verstappen conseguiu fazer um carro onde ele ia se dar muito bem na classificação e aí na corrida ninguém conseguiu passar ele, por mais que a McLaren fosse mais rápida. Então sim, a McLaren é um carro melhor quando a pista exige mais downforce, mas não significa que ela vai dominar a corrida assim tão fácil. Fábio Trita acha que o Russell tem o necessário para entregar um título de pilotos. Eu acho que a gente só consegue ter certeza o dia que ele realmente disputar um título. Lando Norris, Piastri, eles só estão disputando um título agora. Se há 2, 3 anos atrás alguém me falasse, o Norris ele pode não ter um psicológico tão forte para ser campeão mundial, eu ia duvidar. Porque até então que ele tinha mostrado não me falava isso. Eu achava ele um cara super forte, super equilibrado, porque ele vinha batendo os companheiros de equipe com certa frequência e certa facilidade.
Quando a coisa apertou, que a responsabilidade caiu em cima dele, que ele não pode mais errar e o título praticamente só depende dele, a coisa mudou um pouquinho. E o Russell me parece um cara forte mentalmente, ele bateu o Lewis Hamilton, ele vem fazendo corridas excelentes, mas a gente só consegue colocar a prova quando ele realmente estiver disputando. Acho que ele tem todas as qualidades para, se isso se confirma só se a gente vê ele disputando um título. Mas assim, se eu fosse fazer um ranking do grid atual, colocaria o Verstappen acima de todos. Estou falando de fase atual, tá? Sem ninguém, torcedor do Hamilton, questionar. Fase atual. Atual fase de todo mundo. O Verstappen está acima de todos. E aí, você tem uma gama de pilotos muito bons, que é difícil você colocar um acima do outro no geral. Porque, por exemplo, estou falando de Leclerc, Piastri, Norris e Russell. Leclerc, acho que em classificação desses ele é imbatível. Depois do Verstappen é ele. Mas na hora do vamos ver ele falha algumas coisas. Acho que o mental dele às vezes falta um pouco. Algumas horas eu acho que ele tenta passar do limite do carro e ele erra. O Russell já não acho ele tão rápido quanto o Leclerc em classificação. O Norris tem esse problema, mas o Norris é muito bom. O Norris tem um talento natural incrível. O Piastri talvez seja o mais na média de todos, mas uma média alta, óbvio. Mas assim, ele não é o melhor de classificação, mas ele tá logo ali. Ele não é o cara mais... Eu acho que talvez ele pode ser o cara mais frio. Ele, o Russell, pode ser. Mas assim, sabe, o Piastri tem uma média melhor que todo mundo, talvez. Então é difícil. O Russell é um desses pilotos, desses fenômenos, com certeza. JC Juca, o que é mais difícil de dirigir? Um Fórmula 1 antigo, com marcha, ou hoje com volante cheio de botões? É uma dúvida muito complicada e, assim, qualquer coisa que eu falar aqui, eu tô, né? É uma pergunta que eu queria fazer para Rubens Barrichello e eu quero tentar fazer ela cedo, não quero demorar para fazer, porque o Rubinho, ele andou numa geração, início dos anos 90, estava passando para a transição de trocar de marcha atrás do volante, ele chegou a andar com câmbio na mão, de alavanca, e ele também pegou um pouco dessa geração de carros mais tecnológicos que a gente tem hoje. Assim, vamos lá, os carros antigos. Questão do câmbio na mão, eu já fui piloto, vocês sabem, corri algumas categorias, uma delas foi a Fórmula 3 Sul-Americana, que era um carro com muito downforce, que a gente fazia curvas muito rápidas, curvas acima de 200 km por hora. Aqui em Brasília a gente fazia isso, curva 0 e curva 1, 205 200 km por hora, era o câmbio H e era o câmbio Hewland invertido. Fórmula 1 usou ele durante muito tempo. Pra vocês entenderem, ele é o inverso. Se a primeira marcha de um carro de rua é para cima, esquerda para cima, nesse câmbio ele é lá para baixo. E aí é tudo invertido. E se você solta o câmbio, ele fica bobo, ele não para no centro igual o carro de rua. Cara, para você trocar de marcha, você tinha que tirar a mão do volante, óbvio. E aí a gente tinha um botãozinho chamado Power Shift. Quando você apertava, era regulável. A gente usava no mais curto possível, que era 0,2 segundo. Era o corte que ele dava no motor. É o tempo de você trocar de marcha. Você não pode errar, porque senão você quebra o câmbio. Se você sair de uma quinta, for passar para uma quarta e errar e pôr terceira ou segunda, você quebra o câmbio, você quebra o motor. Então, você apertava o Power Shift e trocava de marcha muito rápido. Isso no meio de uma curva. Chega num tempo que você fica tão habituado àquilo, que passa a ser automático. Então eu vejo a galera falando assim, mas o câmbio, não sei o que, agora é tudo na mão. Eu não vejo essa dificuldade toda com esse câmbio alavanca. Por outro lado, além desse câmbio alavanca, você pensa em Mônaco, talvez de desgaste e tal, mas a velocidade em curva era muito diferente. Era muito mais baixa que os carros de hoje. Os carros de hoje têm downforce. Os carros de antigamente não tinham o mesmo downforce que a gente tem hoje. Os carros hoje contornam curvas dependendo da curva, faz até 300 por hora. Spa tem curvas que faz isso. Então, eu tenho minhas dúvidas. Acho que antigamente você tinha que lidar com outras coisas, como, por exemplo, o risco de morte era enorme. Hoje em dia, o piloto mal pensa nisso. É uma coisa muito remota. Tem que ser uma fatalidade muito grande. Lá naquela época, anos 80, comecinho dos anos 90, era uma realidade. Então, acho que são dificuldades diferentes.
Acho difícil a gente, só por questão de câmbio, botão. Acho que o piloto hoje ele tem que ser mais técnico, ele tem que entender mais do que funciona, porque na corrida isso faz a diferença. Ele tem muito ajuste que ele pode mudar a performance do carro, a performance dele no volante. Naquela época o cara tinha que se virar. O que eu acho que naquela época era muito mais difícil era porque você não tinha tanta telemetria quanto hoje. Hoje, se o piloto não souber sentir o carro, o engenheiro vai sentir por ele. O engenheiro vai falar o que ele tem que fazer. Lógico, é importante a contribuição do piloto hoje, mas muito menos do que era antigamente. Antigamente você não tinha dados de quase nada. Então, o feeling do piloto era muito mais importante do que é hoje. Naquela época, se o piloto não conseguisse sentir o que o carro está precisando para o engenheiro ir lá e mexer no carro, esquece. O cara não conseguia performar. Então, uma resposta meio vazia, mas é porque envolve muita coisa. Sobre a minha carreira, Jorge Z_1 teria feito algo diferente no que diz respeito à carreira quando ainda pilotava. Teria feito muita coisa diferente. Um dia eu vou contar a minha carreira certinho como é que foi, porque não tem nada de excepcional, então por isso que eu nunca perdi meu tempo tentando fazer isso. Mas eu tive um prejuízo, vamos falar assim, na minha carreira, porque eu comecei a correr de kart um tempo e eu era muito profissional muito cedo. Então, com 10 anos de idade, meio que eu falei, quero ser criança, quero só brincar e pedir para interromper minha carreira, pedir para meus pais. E eu interrompi total, fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos parado. Com 6 meses eu já tinha arrependido, mas aí meu pai não me deixou voltar, que ele queria que eu sentisse na pele a decisão que eu tomei. 2 anos e meio eu pedindo para ele quase todo dia para voltar e eu acabei voltando. Mas quando eu volto numa categoria que a gente chamava de novatos, que era quem estava mais de 2 anos sem correr e voltava para o kart. Você não podia voltar diretamente nas categorias mais profissionais, você tinha que passar por essa. Isso me fez perder muito tempo na minha carreira. E eu sempre era um dos caras mais velhos do grid, isso me atrapalhava muito. Mesmo que seja um ano e meio, eu tive que acelerar muito a minha carreira. Eu nunca tive a oportunidade de repetir alguma categoria. Então isso me atrapalhou demais. Mas o que eu mais teria feito diferente na minha carreira eu só foquei na Fórmula 1. Cheguei para a Europa, testei na equipe Trident, o carro que era equivalente à Fórmula 3 hoje em dia. Na época era um campeonato chamado Fórmula Master. Cheguei a testar lá, a equipe que o Bortoleto e o Rafa Câmara foram campeão de Fórmula 3. Perdi meu patrocinador, voltei para o Brasil, enfim. Mas quando eu perco meu patrocinador e volto para o Brasil, corri de GT3 ainda, mas eu meio que perdi o tesão de correr, quando eu vi que eu não ia mais chegar na Fórmula 1. E acho que esse foi meu maior erro. Eu poderia ter focado minha carreira para os Estados Unidos ou tentado ser profissional aqui no Brasil. Na época não era tão comum ser um piloto profissional no Brasil na Stock Car. Hoje em dia é. Então, se eu tivesse focado a minha carreira em outros lugares, provavelmente eu estaria na pista até hoje, porque muitos dos meus amigos que correram comigo estão na categoria até hoje, da Stock Car, enfim, mundo afora. Esse é um arrependimento, com certeza. Fernando Puccini, underline Puccini. Como funciona os ajustes e trocas que podem ser feitos nos carros durante a Race Week? Vamos lá. Todas as peças do carro, elas são inspecionadas pela FIA. Então, você pode trocar a asa dianteira desde que a FIA já tenha inspecionado. Por isso que quando começa o GP, antes do primeiro treino, a gente consegue ter acesso a se o time trouxe novidades ou não. O que significa novidades? Significa que era uma peça que a FIA ainda não tinha inspecionado. Não significa nem que ele vai usar, mas ele levou para inspeção, era uma peça nova, a FIA deu o aval dela, colocou o selo dela, e a partir dali ele pode usar ela sem nem precisar comunicar. Isso acontece muito com a asa traseira, a asa dianteira, vai para Monza, eles têm uma asa específica, aí de repente eles repetem essa asa em Baku, isso acontece. Então vamos lá, de peças de carro é assim que funciona. Toda peça tem que ser inspecionada pela FIA e aí ela fica catalogada. Ele pode trocar quantas vezes ele quiser até a classificação. Vamos lá, dentre essas que já estão inspecionadas pela FIA. Setup do carro, praticamente tudo ele pode fazer. É muita coisa, não dá para eu explicar aqui, mas assim, altura de carro, dureza de amortecedor, aí na mola você tem
retorno do amortecedor, a velocidade que ele volta, a velocidade que ele afunda, a diferença de altura entre traseira e dianteira, você tem a terceira mola na frente, é muita coisa. Dureza de barra estabilizadora, é muita coisa, fora a parte da unidade de potência. E aí, cabagem, convergência, enfim. E aí, o que acontece? Foi para classificação, ele saiu para classificação, acabou. Não pode mexer em praticamente mais nada, ele está em regime de parque fechado. Significa que é como se o carro estivesse sob inspeção da FIA e ele não pode mais mexer até acabar a corrida. Então, entrou para a classificação, está em parque fechado até a última volta da corrida. Se mexer no carro, aí você é penalizado e é desclassificado. Por exemplo, se você mexer no carro depois da classificação, você é desclassificado da classificação. Então é assim que funciona, o regime de parque fechado. Até começar essa sessão, tá tudo liberado. Paulo JDS 9161. Dudu Barrichello na Fórmula 1, já sou torcedor, sou do sistema antigo. Paulo, o Dudu ele virou a carreira dele para Endurance. Primeiro ele foi para Stock Car, fez um excelente trabalho na Stock Car, mostrou que anda de qualquer coisa. E agora ele está trilhando uma carreira brilhantemente lá na WEC. Ele está andando de GT3 pela Aston Martin, já fez 2 poles nesse ano, uma em Interlagos inclusive, outra agora esse final de semana em Fuji. O Dudu está muito bem, ele é um piloto prata, tem um sistema, a FIA, bronze, prata, ouro e platino. Depois eu explico isso com calma, mas a FIA, platino é piloto que foi campeão de 24 horas de Le Mans, o Daniel Serra, por exemplo, é platino, piloto de Fórmula 1 é platino, enfim. E aí o Dudu, a FIA, pela classificação dele, ele é prata, com as poles pode ser que a FIA suba ele para ouro. E aí o que acontece? Ele virou a carreira dele, ele nem está mais pensando em Fórmula 1, tenho certeza disso, até porque a idade está passando. Então eu acho que assim, o Dudu, o topo para ele agora é ele pensar em hypercar, é ele ser um piloto como o Felipe Nasser conseguiu ser, que é um cara super vitorioso, piloto hypercar da Porsche e corre no INSA, vai lá e faz 24 horas de Le Mans. O INSA é o paralelo, é a mesma coisa do WEC, só que lá nos Estados Unidos. Então, de repente, o Dudu, eu não sei nem se ele quer pilotar hypercar, estou falando... É o que eu acho, né? Porque a Aston Martin ela entrou na Hypercar agora com o Valkyrie. Então ele poderia ser um piloto desse. Eu acho que agora ele quer se profissionalizar na Europa em carros GT, carro nos protótipos. Acho que esse é o topo dele e é sensacional. É o que tá, assim... Para quem não chegou na Fórmula 1 e tem piloto que nem quer chegar na Fórmula 1, já quer direto para o WEC, é o que tem de melhor. Maju Ferreira. No final. Explica como funciona os boxes quando tem corrida de Fórmula 1 e Fórmula 2 no mesmo final de semana. Cara, eu recebo muito essa pergunta e é super simples. Vamos lá. No Brasil a gente não tem Fórmula 2, a gente tem Fórmula 4. Fórmula 4, ela fica, se eu não estiver enganado, porque ano passado eu não fui lá ver, mas eles estavam nos boxes do cartódromo de Interlagos. Por exemplo, lá tem Porsche Cup. Porsche Cup fica atrás da junção. Faz um box ali. É onde o Kimi Raikkonen passou uma vez e perdeu o caminho em Interlagos. Mônaco, o paddock da Fórmula 2, os boxes, era num estacionamento até meio longe, assim, vou chutar uns 300 metros da pista. Mais ou menos isso. É um estacionamento de 2 ou 3 andares, que eu acho que é num oceanógrafo, se eu não estiver enganado. E no aquário, enfim, não lembro direito o que era o estabelecimento, mas é um estacionamento de 3 andares, as equipes ficam lá no estacionamento, eles sobem a rampa do estacionamento, é bizarro. E aí eles vão descendo com o carro com pneu de chuva para não gastar, e o carro vai desligado, vai no embalo, até chegar perto da pista eles entram pela rascasse. Então, todas as pistas, normalmente, não tem box para todo mundo para ficar Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, Academy quando tem... Tudo ali no paddock da Fórmula 1, não tem como. O que acontece? Eles ficam em outro lugar. Abu Dhabi, por exemplo, é numa outra reta, tem outra estrutura de box, na reta oposta. A Fórmula 2 ficava lá.
E aí, na hora da sessão, os carros saem, tem pista que já sai o piloto no carro, tem pista que vai levando, empurrando e aí chega mais perto, entra e funciona o carro. E as equipes levam uma estrutura mínima para frente dos boxes da Fórmula 1. E aí de lá é uma estrutura básica para fazer alguma coisa do pit stop ali. Eles ficam na frente do box da Fórmula 1. Por exemplo, lá em Mônaco, eu estava acompanhando o Enzo Fittipaldi da Fórmula 2 lá dentro desse estacionamento. Na hora que começava as sessões, classificação, corrida, a equipe dele ia para frente da equipe Alpine de Fórmula 1. Não ocupa o box, fica na frente mesmo do box. Coloca as coisas ali, pneumática, tudo ali na frente. Então é assim que funciona. Só der mais uma pergunta. Essa é legal. Do CDC Valvoli, se é que eu li certo. Sempre tem discussão do top 3 de pilotos da Fórmula 1, mas o que faz um piloto ser um dos melhores para você? Vou dar um exemplo. Fernando Alonso, para mim é um dos melhores pilotos de todos os tempos no que se diz a respeito de talento natural, comprometimento, sabe? Praticamente tudo do Alonso, mas tem uma coisa que me descredencia colocar ele no topo dos 3, dos 4 melhores da história, que é as decisões erradas que ele tomou ao longo da carreira. Eu acho que isso também faz parte de pensar num piloto quem é o melhor de todos os tempos. O cara precisa ter uma qualidade extra pista para fazer o ambiente, além de trabalhar para ele saber ter a percepção das decisões que ele vai tomar. Se está na hora dele sair desse time e ir para o outro. Isso, para mim, é imbatível no Lewis Hamilton. Apesar dele não estar numa fase boa, o Hamilton tomou as decisões da carreira que você olha e fala, uau, ele saiu da McLaren, foi para a Mercedes, que tinha começado há pouco tempo, estava andando mais para trás com o Schumacher e Rosberg, fala assim, nossa, o Hamilton tá louco. De repente ele vai lá e faz o que fez na Mercedes. Então assim, e aí foi para a Ferrari, tudo bem, esse ano não deu certo, mas de repente o ano que vem dá certo. Então o Hamilton, para mim, e outra coisa que eu penso muito, é o período de dominância desse piloto. O Hamilton passou de 2007 até 2021 vencendo corridas. Foram 14 anos que ele esteve entre os 2 melhores pilotos do grid. Eu acho isso difícil de bater. Talento natural. Poxa vida, aí eu vou te falar de Senna, óbvio. Max Verstappen já coloco nessa discussão. E Hamilton no começo da carreira, mas me desaponta um pouco o Hamilton depois de 2021, por mais que ele está na idade que está. E aí tem vários outros quesitos, chuva, não sei o que, mas eu acho que período de dominância e decisões, tanto dentro da pista quanto fora da pista, eu acho que fazem parte dessa avaliação. Mais de 20 minutos, vou responder mais uma, vai. Por que os pilotos têm optado pelo pneu médio nas classificações? Janela maior. Perguntando. O João Valentim, 95. Pneu macio vai ser sempre mais rápido. O que acontece? Algumas pistas, por exemplo, quando leva até o ultra macio, que é o C6, novidade da Pirelli desse ano, é muito difícil controlar a temperatura desse pneu. Então, pistas onde está subindo rápido demais a temperatura, a volta pode ser muito longa para esse pneu. Uma volta só. Você colocar ele na janela exata para fazer a melhor volta possível naquele pneu. Então, às vezes o pneu começa muito bom, na metade da volta até acabar, o pneu passou da temperatura e ele fica ruim. E tem pistas que é o contrário, que ele, se você aquecer demais, ele acontece isso, aí você não aquece muito, ele demora a esquentar, o começo da volta é ruim. Então é nesses casos que vai para o médio, que ele é uma temperatura mais estável, mas sempre que os pilotos conseguirem colocar a temperatura no pneu a volta inteira, é o macio, não tem, porque ele é mais macio, por isso o nome, com isso ele vai ter muito mais aderência do que os outros, o médio e o duro. Bom, acho que tá, mais uma. Lívia, Inti, underline Inti. Com quantos anos um piloto deve iniciar no kart para chegar na Fórmula 1? Lívia, não tem uma regra, mas se eu fosse arriscar uma idade, eu arriscaria 10 anos de idade ao limite.
É um esporte de alta performance e tudo que você começa criança, quando você está na fase adulta, no ápice da juventude, 20 e poucos anos, se você começou muito cedo, você vai ser diferente daquele que começou um pouco mais tarde, porque a habilidade que você adquire quando criança ela é diferente. E no automobilismo não é diferente. Com 10 anos de idade, tem muito piloto de kart sendo campeão mundial já de kart e sendo já vigiado por equipes de Fórmula 1 e às vezes já até sendo contratados desde lá para ir financiando a carreira desse piloto para ver se ele vai continuar performando. Então, como que você compara um piloto desse com o que vai começar depois dos 10? É impossível. Com 10 anos, um menino que começou com 6, que é a idade mínima, tem piloto até que com 5 começa. Com 10 anos, esse menino já fez muitas corridas, já tem muita experiência, experiência de vida, maturidade e às vezes já tem o apoio necessário. Então, depois dos 10 eu acho quase que impossível. É muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, é quase impossível. Eu colocaria 10 anos de limite. É isso. Se gostarem, comentem. Continua curtindo esses vídeos. Eu estou tentando movimentar aqui o YouTube. Então, eu estou tentando entender que tipo de conteúdo vocês vão gostando mais. Se gostar desse tipo de conteúdo respondendo perguntas, comenta aqui, que eu faço mais vezes lá no Instagram, porque aqui eu consigo falar mais, explicar um pouquinho mais sobre cada resposta, diferente de lá. Então, se vocês estiverem curtindo, deixa o like, compartilha com os amigos e comentem aí embaixo.